Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aqui diz a palavra que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Por que Moisés foi escondido 3 meses por seus pais? Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés era um escolhido do Senhor para libertar o seu povo da escravidão. Só que o rei do Egito, usado pelo maligno, ele fez uma lei, decretou uma lei que todas as crianças que nascessem, os homens, deveriam ser mortos. As crianças, mulheres, eles poderiam deixar viver. Olha que lei maligna e satânica. Mas a Bíblia diz que pela fé, os pais de Moisés, Arão e Joquebede, não temeram o mandamento do rei, desobedeceram a lei do rei. Desobedeceram o mandamento dele, para cumprir o mandamento de Deus, para obedecer a Deus. E eu quero dizer para você que você deve fazer a mesma coisa. Quando a lei de alguém, o mandamento de alguém for ferir a palavra de Deus, lembre-se que o mandamento de Deus é superior. Você não tem que obedecer um mandamento inferior. Eu vou te dar um exemplo. Na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei decretou uma lei que todos os homens deveriam se prostrar diante de uma imagem que ele tinha feito de ouro. E diz as escrituras que todos se prostraram quando tocaram, os instrumentos. E Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso. Eles continuaram de pé, porque aquele mandamento ia contra a palavra de Deus e eles temiam a Deus. Eles respeitavam a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eles não deveriam se prostrar diante das imagens de escultura. E assim eles fizeram. Eles não se prostraram. Eles não temeram o mandamento do rei Nabucodonosor. E por causa dessa obediência, eles foram parar na fornalha de fogo. Mas foi lá que Deus honrou, que Deus os livrou. Então fique na palavra. Não deixe nenhum mandamento sobrepor a palavra de Deus. Não importa se de repente você sofreu uma retaliação, uma perseguição, uma ameaça. Fique na palavra. Aqui os pais de Moisés, eles poderiam sofrer uma punição muito séria, até mesmo com a morte. Mas não, eles preferiram ficar na palavra. Eles fizeram isso pela fé. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E eles o esconderam por 3 meses. Coloque no seu coração, tem coisas que é entre você e Deus. Tem coisas que você vai ter que esconder. No momento certo vai aparecer, vai surgir. Tem coisas que você não pode ficar contando, dando com a língua nos dentes. Não! Você tem que esperar o momento certo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa ser uma pessoa sábia, você precisa ser uma pessoa inteligente, em o nome de Jesus. Continuando, diz, agora versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito tremendo. Diz aqui que Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que isto quer dizer? Que Moisés, ele não estava preocupado com status ou com um trono. Não. Pelo contrário. Você vai perceber que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Ele se identificou com o sofrimento do povo de Deus. Mas aqui diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que isto quer dizer? Quando a pessoa se torna grande, quando ela cresce espiritualmente, essa pessoa ela não se preocupa com status.
ela não se preocupa com o trono, ela não se preocupa com o título. E ele aqui recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, em outras palavras, quando a pessoa cresce espiritualmente, quando ela amadurece espiritualmente, irmãos, ela não fica se bajulando a si mesmo, se exaltando a si mesmo, dizendo: eu sou filho de uma pessoa importante, eu sou filho de uma pessoa famosa. Você já deve ter ouvido alguém dizer isso. Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim: eu já vi algumas coisas, eu sou filho do pastor, quem você pensa que é? Ah, meu pai é líder. Até esposa, às vezes, de pregador falando isso. O meu marido é pastor, meu marido é líder. Às vezes você vê isso numa empresa. Às vezes você vê isso no círculo de suas amizades. Havia no trabalho, alguém fala assim: mas meu pai é carregado, mexe comigo. Né? Então muitas pessoas, infelizmente, irmãos, são pessoas soberbas e arrogantes porque alguém tem um título e ela se acha por causa disso. Não, pelo contrário, a gente que é de Deus, a gente tem que agir diferente em relação a essas pessoas. Uma certa vez, os discípulos de Jesus começaram a discutir para ver quem era grande, quem era o maior. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, e ali Jesus dá uma grande lição, dizendo que aquele que for como aquela criança, esse será o maior. Então coloque no seu coração, irmãos, de você ficar firme na presença de Deus, não buscando títulos, não buscando status, porque quem promove a Deus, quem faz crescer a Deus, é a bênção de Deus que enriquece. Nós não temos que procurar essas coisas, nós temos que procurar ser servo, em o nome de Jesus. E continuando diz, versículo 25, vou ler o 24 de novo. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, o que diz a palavra que Moisés, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele sabia que era filho de uma pessoa importante. Ele sabia que era neto de Faraó. E ele sabia que um dia estaria no trono. Porque ele recusou. O que ele recusou? Algo que foi oferecido a ele. E o que foi oferecido a ele? O trono, o status. Mas ele recusou. Tudo isso. Por quê? Porque ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Que coisa linda, pessoal. Que coisa tremenda. Você se lembra de Cristo, nosso Senhor, quando veio este mundo? A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Não usurpou ser igual a Deus. E andou neste mundo como uma pessoa simples. Uma pessoa que foi perseguida, maltratada, mas sempre fiel, sendo o próprio Deus. Mas não agiu como Deus, agiu como um homem nessa terra e sempre procurou ser servo. Isso é muito forte, isso mexe comigo. Imagine se fosse outro no lugar de Jesus. Eu sou filho de Deus, vou fazer o que eu quero aqui. Deixa essa pessoa vir humilhar, deixa essa pessoa vir maltratar, que ela vai ver só. Não, Jesus falou assim que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem, nos maltratam. O amor. Jesus veio trazer o amor. Jesus veio demonstrar o amor do Pai. E Jesus é o próprio amor, porque Ele é Deus. Então Jesus andou humildemente neste mundo. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele preferiu ser maltratado neste mundo para nos salvar, pessoal. Olha que coisa. Aqui está falando de Moisés. Trazendo para Moisés um ser humano comum, mas foi usado muito poderosamente por Deus. Sobrenaturalmente, você sabe o que Deus fez através de Moisés, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E Moisés, quando amadureceu, cresceu, ele escolheu ficar junto com seus irmãos. Ele preferiu sofrer com eles.
E eu quero dizer para você, quem é cristão de verdade, vai na contramão do mundo, é luz deste mundo, é sal da terra, mas ele tem que estar preparado para ser perseguido, maltratado, injuriado, mas não é para guardar mágoa no coração não, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra Satanás e os seus demônios. Nós devemos orar por essas pessoas para que elas também caem em si e venham a conhecer esse Deus de amor, o nosso Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aqui diz a palavra que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado aparentemente traz gozo, traz alegria, mas também traz o salário, que é a morte, que é o sofrimento, que é o suplício eterno. Então Moisés, ele preferiu, isso é muito forte, ele preferiu ser maltratado com o povo, mas ele sabia qual a recompensa ele teria, do que ter o gozo do pecado por um tempo passageiro, porque a gente sabe que aqui estamos só de passagem, mas ele sabia que a eternidade era real, em nome de Jesus. As pessoas às vezes estão vivendo esse mundo ilusório, prazeres ilusórios, sendo que se ela renunciar esse mundo, irmãos, e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador e segui-lo, ela vai ter uma recompensa gloriosa, porque aqui diz que tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Moisés, ele preferiu, irmãos, estar do lado de Cristo, olha que coisa, sofrer por Cristo, do que ter os tesouros do Egito, do que ter o gozo do pecado, aquela coisa passageira, porque ele tinha em vista a recompensa. Que coisa linda! Louvado seja Deus. Eu senti de Deus de trazer essa palavra ao seu coração. Viva essa palavra, creia nesta palavra. Você é um escolhido de Deus, Deus tem um propósito para você. Agora, vai ser necessário você andar neste mundo, renunciando os seus desejos, suas vontades, títulos, posições. Deixa que Deus honre você, deixa que Deus te exalte. Não procure essas coisas, não. Procure ser servo, procure honrar a Deus. Vai valer a pena, você terá uma recompensa. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Fique com essa palavra em nome de Jesus.